Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar sobre Ganhar de Lavada, de Scott Adams. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon, você estará ajudando o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Desde já eu agradeço a todos que têm ajudado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Ative também aqui o sininho para as notificações a respeito de novos vídeos. Sigam-me nas outras redes sociais, no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Pessoal, eu travei contato com este livro aqui do Scott Adams pela primeira vez. Eu que não conhecia nem o Scott Adams, muito menos este livro, através de um vídeo do Carlos Andreasa, que é o editor da editora Record quanto à ficção brasileira e não ficção, etc., em que ele falava sobre a relevância deste livro e sobre o tema. E o tema me despertou muito a atenção, então eu corri na livraria, já comprei, li na primeira semana e gostei muito, muito mesmo do livro. Por quê? Vamos começar pelo autor. O Scott Adams é um sujeito bem peculiar. Ele nasceu no estado de Nova York, porém hoje em dia mora na Califórnia. O Scott Adams fez fortuna, entre outras coisas, com um cartoon chamado Dilbert. Vocês muito provavelmente já viram um cartoon do Dilbert por aí nos jornais, mas talvez não soubessem que o Scott Adams, que é o seu criador, também se dedica a outras atividades. Entre elas, a de analista político. Por quê? Porque o Scott Adams é um homem que sempre teve muitos interesses, ficou muito rico com esse cartoon e pôde então se dedicar a fazer o que desse na telha. E ele já tinha feito, quando jovem, um curso de hipnose. Ele se tornou um hipnotista. E com isso ele passou a se interessar muito ao longo de toda a vida pelo tema da persuasão, pelo tema do convencimento. E assim, às vésperas das últimas eleições norte-americanas para a presidência, ele começou a ganhar notoriedade como analista político, porque ele passou a usar desse seu conhecimento sobre persuasão para identificar no Trump um grande mestre persuasor e por isso alguém com grandes chances de vitória, coisa que a mídia tradicional não via à época. Como o Trump acabou ganhando a despeito das expectativas de todos, ele se tornou ainda mais célebre porque ficou provado que a análise dele estava correta. Então, neste livro, ele vai falar sobre a persuasão, sobre o Trump enquanto persuasor na sua campanha, vai nos dar detalhes sobre essa corrida à Casa Branca e também, através destas lições, destas considerações, ele vai dar muitas dicas, poderíamos dizer assim, de como podemos lidar nas nossas próprias vidas com a questão da persuasão. É um dos motivos pelos quais o Scott Adams decidiu tornar mais claras as suas ideias, que ele identificou no momento pós-eleição dois grandes eventos muito marcados. Uma grande dissonância cognitiva e um forte viés de confirmação tanto entre os apoiadores como entre os detratores do Trump ante o mesmo cenário. O que seria a dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é quando nós temos uma certa concepção de mundo, porém nos defrontamos, nos deparamos com uma situação, com uma realidade que contraria frontalmente aquela nossa concepção. E assim nós sentimos um grande desconforto e procuramos então racionalizar aquela contrariedade. Mas muitas vezes fazemos essa racionalização sem na verdade nos conformarmos aos fatos. Ele identificou isso na grande mídia, porque a grande mídia, ele fala dos Estados Unidos, não só acreditava que o Trump não ganharia, mas eles tinham uma certeza absoluta que o Trump não ganharia, num grau assim que eles nunca tiveram em relação a nenhum outro candidato. E quando eles foram
confrontados com a realidade de que ele ganhara sim, ganhara até relativamente bem, eles começaram a fazer racionalizações a respeito que na verdade eram um pouco irracionais. E a questão do viés de confirmação é a tendência que temos a selecionar entre os fatos e as constatações que fazemos apenas aquilo que corrobora ideias nossas pré-concebidas. De modo que ele viu nos Estados Unidos que a partir do momento que o Trump ganhou e começou a exercer a presidência, em relação a um mesmo fato, os seus apoiadores viam uma realidade maravilhosa, mas por outro lado, os detratores do Trump viam uma coisa completamente calamitosa, um completo desastre. Então é para tentar esclarecer essas duas coisas, essa dissonância cognitiva e esse viés de confirmação, que ele escreveu este livro em parte. Scott Adams observa que o Trump, ali por volta, se não me engano, das décadas de 80 ou 90, escreveu um livro muito famoso que se chama A Arte da Negociação. A maioria das pessoas, dos seus críticos, considera que, na verdade, o livro foi mais escrito pelo coautor, que era um especialista, do que pelo próprio Trump. E que, portanto, essas técnicas de negociação e todos os insights que o livro trazia não seriam ideias do Trump, mas ideias desse coautor, pelas quais o Trump acabou ganhando o mérito. Porém, ele nota que, ainda que isso seja verdade, muito provavelmente o fato do Trump ter escrito o livro e ter passado a ser reconhecido como alguém que tinha muitas habilidades no campo da negociação, dos negócios, fez com que ele, ao longo da vida, passasse a prestar sempre muita atenção nesse aspecto, no aspecto da negociação, da persuasão, do convencimento. E com isso, ainda que a princípio ele não tivesse ideias próprias a respeito, ele passou a adquirir todo um arsenal. E com esse arsenal de técnicas de negociação, de persuasão, extraídas muitas vezes do mundo dos negócios, ele causou um curto-circuito na política. Eu vou dar 3 exemplos que o Scott Adams dá aqui no livro de técnicas de persuasão que o Trump utilizou e que o ajudaram a chegar à Casa Branca. O primeiro episódio que eu considero aqui relevante é a questão que ele fala que é o momento Rosie O'Donnell do Donald Trump. O que é isso? Nas primárias republicanas, no primeiro debate, o Trump foi logo de cara confrontado com a seguinte pergunta. Seria assim o começo, porque ela nem foi completada. Sr. Trump, o senhor já chamou as mulheres de que o senhor não gosta de vacas, porcas, gordas e uma série de adjetivos péssimos. Para qualquer candidato, essa seria uma pergunta capaz de arrasar as suas ambições políticas ali mesmo. Porque de fato havia registros dele falando essas coisas e não haveria explicação que bastasse para desdizer o que já tinha sido dito. Porém, o que o Trump faz é o seguinte: enquanto a pergunta vai sendo desenvolvida e os adjetivos péssimos vão sendo elencados, ele fala assim para a moça que estava questionando: eu só falei isso a respeito da Rosie O'Donnell. Quem era Rosie O'Donnell? Rosie O'Donnell era um desafeto do pessoal republicano, provavelmente, eu não apurei, mas uma política do Partido Democrata que representava ideias e ações com as quais o eleitorado do Trump não concordava em absoluto. Ao falar que, na verdade, ele não tinha dito isso a respeito das mulheres, mas apenas sobre a Rosie O'Donnell, o Trump fez uma coisa que não era nem um pouco esperada, tornou o seu argumento, que na verdade não era explicitamente um argumento, uma coisa muito visual, porque a imagem e as características da Rosie O'Donnell estavam muito presentes na mente do seu público. Ele passou a ser
o objeto de toda a atenção no debate, porque depois que ele falou isso, ninguém mais prestou atenção no resto. Todo mundo só discutia que o Trump tinha falado que a Rose O'Donnell, na verdade, era a verdadeira porca, gorda, vaca e etc. Ele usou a estratégia de acompanhar e liderar, ou seja, ele compartilhou de um sentimento que estava latente no seu público, ou seja, um sentimento desfavorável a essa política, e por se identificar com o público depois passou a liderá-lo. Ele evitou ter que dar explicações sobre a sua conduta anterior e na sequência ele passou a simplesmente falar sobre os malefícios do politicamente correto. Ou seja, ele usou a estratégia que o Scott Adams identifica como sendo a do terreno elevado. Quando você parte de uma discussão a respeito de detalhes para uma discussão mais abstrata, em um outro nível, sobre questões que seriam mais elevadas, mais importantes. Porque quando alguém vem com uma discussão de detalhes, você passa para uma questão, vamos dizer, de fundo, a pessoa que falou sobre os detalhes talvez se sente inibida de confrontá-lo com eles, porque a questão de fundo parece tão mais nobre, tão mais importante, que aquela pessoa que quer insistir nos detalhes pode parecer mesquinha. Outra situação em que o Trump teria usado uma arma de persuasão muito poderosa foi a questão do muro que ele queria construir na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A todo o tempo ele falava de um grande e sólido muro guardando as fronteiras dos Estados Unidos, de modo a que imigrantes ilegais não entrassem ali. O sentimento do eleitorado do Trump era o da preocupação, sim, com os imigrantes ilegais. Então ele fez o quê? Em vez de se perder em discussões detalhadas sobre como enfrentar essa questão, discussões que provavelmente não teriam seus detalhes gravados na mente do público, ele se valeu de uma coisa extremamente visual, o muro, e passou então a, com esse muro, marcar claramente a sua posição em relação à imigração frente ao seu eleitorado. Porém, ele não falava exatamente como seria esse muro. Era sempre um grande sólido muro em toda a fronteira, mas ele não se detinha nos detalhes, porque em muitos casos o muro de concreto não seria viável. Havia lugares em talvez uma cerca com arame seria mais interessante, mas ele nunca descia a esses detalhes. Por quê? Porque além de impregnar o seu público com uma imagem muito impactante, assim delimitar a sua posição, ao deixar o muro como uma entidade abstrata e genérica, ele dava ensejo a que seus adversários e apoiadores passassem a discutir como seria esse muro. De que, na verdade, o muro não seria viável em certos trechos, etc. E alguns começaram até a desenhar muros, fazer esquemas de muros, imaginar como seria o muro em determinado lugar. O que é isso, na verdade? Isso chama-se a estratégia de pensar além da venda. Ou seja, a partir do momento em que os detratores do Trump já estavam pensando em como o muro não seria adequado em certo trecho, que na verdade deveria ter sido aplicado um outro material ali, eles já tinham aceitado a ideia de que um muro era necessário e já estavam pensando na viabilidade prática, nos detalhes concretos do estabelecimento desse muro. Então é muito, muito interessante esse exemplo que ele dá do muro entre o México e os Estados Unidos. Muro que na verdade acabou não sendo construído, era mais uma figura de retórica para marcar a posição do Trump sobre a imigração, para ele mostrar para o seu eleitorado que aquele era um problema com o qual ele também se preocupava muito. Outra estratégia do Trump foi a de colocar apelidos jocosos em seus adversários. Apelidos com palavras inusitadas para o cenário político, palavras que não eram usadas naquele contexto,
que na verdade eram muito visuais e tinham sim a ver com certas características de seus adversários e que se impregnavam na mente do público, de modo que os adversários não eram mais vistos por esse mesmo público com credibilidade. Ele, por exemplo, usou para os seus adversários os epítetos de chorão, de mentiroso, de desanimado e, por fim, para a Hillary Clinton, ele usou o título de torta, Hillary a torta. É uma palavra muito inusual para o cenário político, mas ela é muito visual. E a partir do momento em que começavam algumas denúncias sobre a conduta da Hillary Clinton enquanto secretária de Estado, os famosos e-mails, a Fundação Clinton, etc., tudo que ia surgindo só corroborava esse epíteto de Hillary a torta. Então daí a sua eficácia. Mas um que eu achei muito interessante e que ilustra bem a estratégia de dar um apelido pouco comum é a que ele deu para uma deputada, se não me engano, de nome Elizabeth Warren, que era um desafeto dele, de Pocahontas. Pocahontas é a famosa Índia norte-americana, que inclusive foi retratada por um desenho da Disney. E a Elizabeth Warren afirmava, ela e a sua família, que tinham sangue nativo americano, ou seja, algum de seus ascendentes foram um índio norte-americano. Porém, isso é uma coisa que ela nunca conseguiu provar. Então, ao chamar ela de Pocahontas, na verdade, ele impregnava no público o ridículo da situação, porque o público olhava para Elizabeth Warren e não via nenhuma característica de índio norte-americano, nenhum traço distintivo. E, ao mesmo tempo, ela tinha no seu histórico essa afirmação. E então o público já passava a percebê-la como uma pessoa que teve problemas no passado em falar a verdade. E assim, era um apelido e uma contradição que só serviam para ridicularizá-la e assim tirar dela toda a credibilidade que pudesse ter, ainda que seu discurso fosse coerente e verdadeiro. O Scott Adams nota aqui que a Hillary Clinton demorou muito tempo, ela e a sua campanha, para enfrentarem o Trump de igual para igual nesses termos de persuasão. E eles fizeram muitas besteiras. Por exemplo, no Twitter, eles faziam sempre uma frase do tipo assim: imagine se Trump fosse presidente. Aí colocavam ali um link. O link seria, por exemplo, para uma grave questão nuclear. Então o público era induzido a pensar: nossa, se o Trump for presidente, o Trump que eles estavam pintando como o novo Hitler, imagina o que ele não faria, explodiria a bomba nuclear, etc. Isso virou tipo um chavão. Todo dia eles colocavam: imagina se Trump fosse presidente, imagina se Trump fosse presidente, imagina se Trump fosse presidente, e colocavam ali uma situação delicada com a qual um político deveria lidar. Porém, um dos grandes problemas do Trump era justamente ser visto, enquanto figura, como um presidenciável de fato. E a Hillary Clinton, ao usar esse tipo de expressão tão reiteradamente, imaginem se Trump fosse presidente, acabou por colaborar com o Trump, porque forçou as pessoas a ficarem imaginando como o Trump seria como presidente. E na medida em que imaginavam, se acostumavam com aquela ideia. Outra situação que reforça isso é que tem um programa de comédia nos Estados Unidos, chama Saturday Night Live, em que os candidatos foram chamados a participar de um quadro cômico. A Hillary Clinton cometeu a péssima escolha de atuar como uma personagem, como uma garçonete, se não me engano, de um bar, ao passo que o Trump escolheu participar da situação cômica, mas enquanto presidente, no Salão Oval. O que ele quis com isso? Dar ao público a chance de vê-lo
no Salão Oval como presidente e assim se acostumar com essa ideia e no futuro até votar nele ou pelo menos não lutar contra esse fato, contra a sua eleição. Ao passo que a Hillary Clinton passou a se identificar, a se associar com uma garçonete, com a pessoa ligada às bebidas, ao destempero, algo que não foi positivo. Porém, teve um certo momento em que o Scott Adams fala que o Godzilla entrou na campanha de Hillary. O Godzilla seria um especialista em persuasão, tal como o Scott Adams, chamado Robert Cialdini. E a grande sacada deste Robert Cialdini foi usar de uma estratégia que já era do Trump, que era de colocar um apelido muito visual e ao mesmo tempo pouco comum no adversário. E este apelido era o de que Trump era sombrio. Sombrio é uma palavra que geralmente não é utilizada na política. E o que a Hillary Clinton vinha sempre repetindo era que o Trump seria um novo Hitler, praticamente com essas palavras. Ao usar a palavra sombria, que era tão visual e tão nova, tudo o que o Trump fazia de polêmico, de agressivo, às vezes, passava a agir como um viés de confirmação para o público, um viés de confirmação de que de fato ele era sombrio. E assim essa palavra, que também não era muito específica, forçava as pessoas a ficarem imaginando, nossa, o que esse cara será capaz de fazer no futuro sendo sombrio? Sombrio é algo muito ruim, muita coisa ruim pode vir daí. Enfim, pessoal, esses são só alguns exemplos de tudo o que Scott Adams fala, que ele fala muito mais. Eu só dei uma resumida, uma pinçada nos pontos que mais me chamaram a atenção. Leiam o livro, é muito importante. Não é um livro de política, eu tenho que ser um apoiador do Trump para ler, nada disso. Muito pelo contrário, Scott Adams é um libertário, ele é uma pessoa que nem se identifica com o Partido Republicano, um grande número de assuntos, mas que fez essa análise política sob o viés da persuasão e foi muito bem sucedido. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Comprem o livro através do link abaixo da Amazon e ajude o canal. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!